que é um texto feito em prosa? É um texto que se organiza em forma de parágrafos. Pode colocar aí. É um texto que se organiza em forma de parágrafo. Uma das metas textuais que a gente vai discutir hoje aqui são as organizações de ideias parágrafo a parágrafo. Com certeza você já fez questão de prova que pedia uma informação no segundo parágrafo pode-se entender, a partir do terceiro parágrafo pode-se entender. Tudo começa na estruturação, cada parágrafo tem uma ideia nova que é construída e a banca de vocês vai explorar justamente esse aspecto de cada informação parágrafo a parágrafo. Aqui nós podemos lidar com aspectos explícitos, que são elementos que estão dentro do texto, eu posso afirmar com total certeza, e fatos que estão implícitos, aqueles que estão nas entrelinhas. O meu conhecimento de mundo me ajuda a entender. Assim, se você me pedir, professor, como é que eu faço para interpretar um texto? A interpretação de um texto, ela demanda de treino, leitura. Se você tem o hábito da leitura, teve na juventude, que continua até agora, quando criança, você foi uma criança leitora? Não foi? Pois está a hora de ser agora um adulto leitor. Assim que você acordar, o que é que você faz? Assim que você acorda, vai no celular e vai olhar as redes sociais, não é? Aposta, Instagram ou WhatsApp, você dá uma olhadinha. Em vez de você fazer esse ritual, faça uma promessa para você mesmo e diz, olha, assim que eu acordar, eu vou abrir um site de notícia e vou ler a primeira notícia que aparecer lá. Lê de cabo a rabo, lê na cama mesmo, se você tiver um tempinho extra. Leia todo e comece a entender. Se você criar esse hábito todo dia, ler um textinho pequeno que seja, pode ser uma charge, um cartoon, uma tirinha, você vai desenvolver o hábito da leitura e da interpretação. Não existe mágica. Se você não começar a treinar agora a leitura, como é que tu vai interpretar? Ninguém come feijão com arroz e arrota caviar. Você só pode falar aquilo que você estudou. Não é verdade, gente? Então vamos começar aqui nossa interpretação desse texto a estudar o título do texto. Qual é o título do texto aí, gente? Homofobia não é uma opinião. Esse texto, através do título, eu já começo a traçar a temática geral. Qual é a temática desse texto? A principal temática desse texto? Homofobia. E ele não fala de... Vamos lá. Sobre o quê? Sobre que aspecto da homofobia ele vai falar esse texto? Fazendo uma previsibilidade aí. Que a homofobia é crime. O que é que ele está dizendo? Homofobia não é opinião. O que é que ele quer dizer com isso? Exatamente, dizer o seguinte, você cometeu o ato da homofobia, esse crime, não é questão de opinião. Ah, eu não concordo com isso, não tem que concordar, não é uma questão de concordância, é uma questão de quê, gente? De respeito, eu pelo menos acho isso. Então vamos começar a leitura do primeiro parágrafo, traçar algumas leituras e ver o que é que a banca cobra mais. Basta ser homem, estar em sociedade e estar rodeado de pessoas que desenvolvemos a sociabilidade. Esse sistema de convivência inigualável emerge. Grifa a palavra homem aí. Quando ele disse, basta ser homem, esse homem a qual ele falou é do sexo masculino? E qual foi a ideia? A raça, né? Ele está falando, homem está sinônimo de quê aqui? De ser humano. Não é? De ser humano. Beleza, de ser humano. Homem, ser humano. Homem, se eu for dividir aqui homem e mulher, são termos que fazem parte do ser humano, não é verdade? Homem e mulher. Quando eu pego uma parte que simboliza o todo, a gramática chama isso de metonímia. E eu queria que você, na palavra homem, colocasse aí, ó, metonímia. Metonímia, você pode associar a expressão meto de metade. Meto de metade. É quando a metade simboliza o todo.
Posso te dar um exemplo, um outro exemplo. O colégio ligou para você hoje. Foi o colégio que ligou, pegou o telefone e ligou? Não, foi uma pessoa do colégio que ligou. Quando eu usei colégio, eu estou utilizando o todo no lugar de uma parte. Vocês estão conseguindo compreender? Vai lá. Houve uma chuva e deixou o rapaz sem teto. Ou seja, quando eu digo teto, está simbolizando o quê? Casa. O teto é uma parte que simboliza o quê, candidato? O todo. Então eu tenho um exemplo aí de metonímia. Fique ligado que isso aí é uma figura de linguagem. Posso dizer o seguinte, olha, eu comprei um Renault. Qual é a minha ideia aqui? Comprei um carro, eu usei a marca no lugar de quê? Do produto. E isso se chama metonímia. Continuando aí a leitura. Basta ser homem, estar em sociedade, que desenvolvemos a sociabilidade. O que é a sociabilidade? O que é a sociabilidade? O ato de conviver no coletivo, não é? Esse sistema de convivência inigualável emerge. O que quer dizer emergir? Nós temos uma parônima aí, né? Emerge, gente. Emerge e imerge. Você sabe que essas palavras são parônimas. O é um movimento para fora. O I é um movimento de interno. Aí está escrito como? Emerge para fora, sai, aparece, se mostra, ou se fecha, entra. Emerge para fora. Ou seja, basta estar em sociedade, tem sim, que esse sistema aparece, ou seja, a coletividade. Continuando. Ela se instaura e toma conta de todos nós. Grifa o ela aí. Esse ela é um pronome que foi utilizado para substituir qual palavra? Homofobia? Eu acho que é a sociabilidade, não é? Olha. E está rodeado de pessoas que desenvolvemos a sociabilidade. Ela se instaura e toma conta de todos nós. A sociabilidade, eu acho. Então, quando um termo retoma um outro termo, a banca poderá perguntar duas coisas. Esse ela está retomando qual termo? E geralmente ela não vai estar de fácil identificação. Qual termo? E se o termo ele está antes ou depois? Nós sabemos que se ele retoma um termo que já foi dito, nós temos um caráter o quê? Anafórico. E se ele anuncia um termo que ainda não foi dito, é o quê? Catafórico. Vocês lembram que a gente já viu sobre isso? Catafórico. Nesse caso, esse ela retoma um termo, sociabilidade, e ele é de caráter anafórico, retoma um termo que está antes. Ela se instaura e toma conta de todos nós, de nossos pensamentos, de nossos desejos, de nossas ações. Queria que você grifasse aí, nossos. Um dos mandamentos da coesão é não repetir palavras. Vocês que vão fazer a redação, a discursiva, é recomendado que você não repita uma mesma palavra. Mas quando a autora, eu acho que é a autora, né? A mulher? Lúcia Torres, essa autora aí, quando escreveu o texto, tem mais material aqui, viu? Quando ela escreveu esse texto, qual foi a intenção da repetição? Você acha que ela não tinha consciência desse problema de coesão? Ou você acha que isso aí foi intencional? Eu acho que a repetição aí foi intencional. Repetição, nesse caso, foi intencional. E qual foi a ideia que ela teve ao se repetir essa palavra reiteradamente?
foi gerar um elemento de ênfase. Ênfase, quando o termo ele não é repetido de forma errada num termo, ela causa ênfase, ela quer dar ênfase, ela quer se incluir dentro do texto. Nosso, nossa, ok? Quando ela continua repetindo esse nossa, 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 ela se inclui. E quem é esse nossa? Quem é que está vivendo em sociedade? Lá em cima, a metonímia que ele fez lá em cima, todo ser humano que vive em sociedade. Ou seja, ele usou isso no sentido vago, genérico. Vocês estão entendendo, gente? Sim? Conviver faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. A comunhão, grifa aí, o que é comunhão? Todo mundo com o mesmo pensamento? É compartilhar? Vou grifar aí, eu não vou dizer não, viu? A comunhão, por meio de respeito mútuo, é a nossa dádiva maior, nossa característica mais básica. É por meio do exercício da cidadania que o ser humano se coletiviza em um movimento contínuo de busca de identidade e coexistência. É isso, grifa-se isso. É isso, enfim, que nos torna humanos e nos diferencia de outros animais. É isso o quê? O que é isso que nos diferencia de todo ser humano? Todas as informações que ele disse anteriormente. É isso que nos torna o ato de viver em sociedade, da coletividade, da sociabilidade. A palavra isso aí é um elemento o que, gente? Anafórico. Esse anafórico não é uma anáfora simples, porque ele não retoma somente um termo, ele retoma todas as ideias descritas anteriormente. A gente vai dar um nome mais bonito para isso, que é anáfora encapsuladora. Olha que nome bonito. O que é isso? É quando um termo não retoma apenas uma ideia, mas um conjunto de ideias. Encapsuladora, coloca tudo dentro de uma cápsula. Bonito, né? Vamos fazer uma reflexão tipo da banca de vocês. Qual é o tema? Homofobia. O que é que o primeiro parágrafo está falando? O primeiro parágrafo expressa o tema geral selecionado? Não cita nem um pouco. Tem alguma coisa a ver com o tema geral? Tem. O que é? Viver em sociedade, coletividade. O que me leva a compreender que a autora vai desenvolver a partir daí. Se a cidadania é essencial para a nossa vida, se eu não respeito o direito do outro, o que é que acontece? Eu não estou exercendo a minha cidadania. Eu acho que ela vai correr por aí nesse texto. Gostei muito da introdução. Fala nada do tema, acho que ela vai entrar agora. Segundo parágrafo. Não existe convivência sem respeito. Grifa aí e coloca o nome tese. Essa é a tese do meu mestrado. Olha, essa é a tese do meu texto. Não existe convivência sem respeito. Coloca aí, tese. Vocês estão aprendendo na aula de redação que para uma tese ter efeito, o que é tese? Não é a sua opinião? Não é a opinião que você vai desenvolver ao longo do texto? Toda opinião que caracteriza um texto dissertativo, ela precisa de argumentos para te convencer. E o que vai mais levar a alavancar o seu ponto nessa sua prova de redação, não é palavras bonitas que você está utilizando, é o quê? Uma tese bem feita e argumentos para provar essa tese. Qual foi a tese que ele colocou aí? Não existe convivência sem respeito. Você concorda? Perfeito. Agora vamos ver quais são os argumentos que ela utiliza.
Este é um elemento essencial para que as relações interpessoais sejam saudáveis e harmoniosas. Isso, olha o outro termo anafórico aí, isso pode se manifestar de várias maneiras, desde a discriminação até o bullying, a intolerância, a falta de consideração pelos sentimentos ou necessidades dos outros e até a violência física. Quando as pessoas não se respeitam, a comunicação é afetada e isso pode dificultar a resolução de conflitos, já que ambas as partes tendem a se tornar mais defensivas e menos dispostas a ouvir as necessidades e perspectivas de outra pessoa. Você está entendendo a escada que essa pessoa está trilhando para formar esse texto? No primeiro ele falou sobre o quê? Sobre o social. A sociabilidade, o ato de conviver em grupo, da coletividade. No segundo parágrafo, preste atenção nisso que a banca vai explorar de você parágrafo a parágrafo. O que é que ela faz no segundo? Ela vai incluir o quê? Vai amarrar essa ideia da sociabilidade a quê? A ideia do respeito. E dizer, olha como foi que eu botei. Respeito. Que se não houver respeito, não haverá o quê? Sociabilidade. Esse respeito é dado alguns exemplos sobre respeito? Não dá? Quais são os respeitos aí, os preconceitos que ela cita? Bullying. Violência física. Em nenhum momento ele falou sobre o tema selecionado. Ele está falando de uma forma geral, ele está partindo do geral. Agora eu acho que vai entrar no específico número 3. Acompanha comigo. Homofobia é um termo usado para descrever o preconceito, a discriminação ou a malevolência contra pessoas LGBTQIAPN+. Está aí a descrição do que é. A cada dia cresce, né, esse nome. Ou a sua orientação sexual ou identidade de gênero. Faz uma chave aí, gente. De homofobia até gênero. Qual foi a estratégia que ela utilizou para introduzir o tema do texto? Definição. É uma boa estratégia? É muito. E se você usar isso aí na sua redação, perfeita, né? Pode colocar aí, definição. Se a banca perguntar para você qual é a tese do texto, que ela faz essas perguntas, e qual foi o argumento, o tipo de argumento que ela utilizou para provar essa tese. Qual é a tese? Lá em cima. Não existe convivência sem respeito. Depois ela parte para quê? Do geral até uma definição. O tema geral selecionado, o primeiro argumento é sobre forma de definição, que ele vai definir o que é a homofobia. Continuando. A homofobia pode se manifestar de várias maneiras, desde a violência física até a discriminação social, incluindo piadas ofensivas, olha os exemplos, insultos, intimidação, humilhação, marginalização e exclusão. Essa chaga, grifa aí a palavra chaga. Essa chaga. Você está vendo que no início do texto nós vemos pronomes retomando termos. Nesse caso, eu não tenho um pronome, mas essa palavra chaga, o que é uma chaga, gente? É associada à doença, né? Essa chaga, esse problema, uma ferida boa. É uma ferida. Essa chaga, quando ele disse chaga, está se referindo a quê? A homofobia. Essa chaga. Me diga, que tipo de processo coesivo foi utilizado aqui? É sinônimo? Eu não vejo como sinônimo. Mas eu vejo como... A gente já falou de hiperônimo e hipônimo, já? Hiper é um grupo grande, hipônimo um termo restrito. Eu acho que é essa relação. Eu posso colocar aqui um processo de... Vamos lá. Eu acho que homofobia e chaga não é a mesma coisa, tá? Eu acho que aqui é um grupo. Vou colocar hiperônimo. Eu posso ter um grupo grande, chaga, sendo sinônimo de problema, e dentro desse problema existem várias partes desse grupo. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, olha, fruta, hiperônimo, maçã, hipônimo.
é uma parte desse grupo. Homofobia faz parte da chaga, ou seja, faz parte de um problema. Então, se a banca perguntar qual foi o recurso utilizado aqui, você diz que foi um recurso de hiperonímia. Uma palavra retoma outra. Vocês estão bem, gente? Então, né? Chuvinha maravilhosa, né? Levando o povo. Essa chaga pode afetar negativamente a vida das pessoas LGBT, ele reduziu aí, né? Em muitos aspectos, como em seu acesso à educação, trabalho, serviço, saúde e segurança. Beleza, vamos para o quarto. Então, existem diferentes tipos de homofobia, que podem ser classificados de acordo com a característica. A individual, grifa aí, gente, a individual. Presta atenção na continuação desse texto, no processo de formação. No início ele disse assim, existem diferentes tipos de homofobia, que podem ser classificados de acordo com a característica. Ponto. Aí ele diz, a individual. A o quê? Individual. Ou seja, qual foi o processo coesivo utilizado aqui? A gente chama de elipse. O que é a elipse? É quando eu omito um termo que já foi dito. Porque não há necessidade de repetir essa palavra, senão o texto vai ficar redundante, prolixo. Vocês já ouviram falar nesse nome? Prolixidade? Vocês querem anotar aí? Anota, gente, é um nome tão bonito, né? Bota o nome do filho de vocês, ó. Prolixidade. É o famoso encher linguiça. Você dá voltas e voltas e voltas e não diz nada. Enrolar, isso. Prolixidade. Dá várias voltas, essa é a definição. Dá várias voltas para dizer uma coisa simples. É você não ser sintético, é você falar demais uma coisa simples. Não seja prolixo. Então, observa todos os períodos que são iniciados, gente, porque ele vai dizer aí quais são os diferentes tipos de homofobia. Ele diz, a característica individual, olha o próximo ponto, como é que está escrito lá? A característica institucional, lá outra. A característica internalizada, lá embaixo. A característica religiosa. Você viu que o texto está muito interligado e houve uma elipse em todos esses aspectos. Me diz uma coisa, se eu reescrevesse esse trecho colocando a palavra característica em todos esses termos, prejudicaria? Sim. Por quê? Porque ficaria o quê? Prolixo, ficaria redundante, quer dizer a mesma coisa sem necessidade. Tudo bem? Não, o sentido não altera, mas prejudica a coesão do texto. Coesão é ligação, porque não há necessidade. Agora, gramaticalmente errado não está não, viu? Então, gente, falou aí os tipos, né? Institucional, religiosa. A gente vai pular para o quinto parágrafo agora. A Constituição brasileira estabelece, na Lei 10.000 e alguma coisa aí, o direito da punição para toda discriminação praticada contra indivíduos. 1. Homossexuais, bissexuais, transexuais. Constituem objetivos fundamentais. Gente, por que essas aspas foram utilizadas aí? Para citar, para estabelecer uma citação de acordo com a Constituição. Quando eu coloco essas aspas, que é uma citação, entende-se que não houve alteração no que foi escrito. Está ipsis literis, ou seja, está escrito conforme a Constituição. Aí está dizendo aí, constitui objetivos fundamentais da República, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade. Sendo assim, interpreto eu, grifa aí, interpreto eu,
Você está vendo aí a marca de primeira pessoa, a Lúcia está se incluindo nesse texto. Interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito pode buscar a lei maior da nação para se defender. Até porque, sob essa ótica, o que quer dizer sob essa ótica? Nessa visão, o preconceito se configura como um tratamento desumano e degradante, uma tortura moral. Aí é bem generalizado, né? Uma tortura moral pode ser qualquer coisa. Sei que muitos, mais uma vez a presença da primeira pessoa aí no sei, tá? E eu queria que você grifasse a palavra muitos. Quando ele disse, sei que muitos devem achar que isso é bobagem. Duas perguntas aí. Quem são esses muitos? Ele está citando o leitor. O leitor. A gente não sabe, né? Pode ser que o leitor tenha homofobia, né? Seja homofóbico. Mas eu acho que muitos aí é de forma vaga, não é? Pode ser qualquer pessoa que cometa esse tipo de crime. Sei que muitos devem achar, grifo isso, que isso é bobagem. Isso o quê? Não é homofobia não, exatamente não. Não, mas resumo em algumas palavras. Sei que muitos devem achar que isso é bobagem. Isso o quê? Usar a lei para punir o crime. Ah, te chamou de viado, de sapatão. Não, deixa, releva. Isso é bobagem. Ou seja, ela está se referindo a isso. De uma pessoa... Oi? Não exatamente, mas de você buscar a lei para combater o preconceito. Isso é bobagem, já que existe uma lei contra a violência geral. Ou seja, é verdade, eu entendi o que você disse. Sei que isso é bobagem porque já existe uma lei, ou seja, da lei específica para a homofobia, né, contra a homofobia. Está criticando. Não, está dizendo que muitos vão dizer isso, né? Do crime homofobia, uma vez que já existe uma lei geral que pune uma agressão. Que vai tratar disso, não precisa de uma lei. Vocês concordam com isso? Não. Não vamos criar uma lei contra o racismo porque já tem uma lei degradante, ou seja, ato degradante. Não, tem que ter uma lei específica. Senão, por exemplo, violência contra a mulher tem a lei o quê? Maria da Penha. Então vamos tirar Maria da Penha porque já existe uma lei para violência. Nada disso. Tem que ter lei específica. Mas todo mundo tem o direito de se expressar, viver sem constrangimento, na forma em que é senhor, em que nasceu, em que é capaz de expressar seus sentimentos, de conviver, de manifestar seus conhecimentos. Me diz uma coisa, esse texto está difícil? Você, pegando esse texto, fazendo sua prova, para fazer essas questões, você diria o quê? Vamos provar aí para o tio? Boa sorte aí. Sobre esse texto, é correto afirmar que seu principal propósito é de quê? Apresentar argumentos e explicações para defender certa posição que já vem explicitada no título. Verdade. Ele diz, homofobia não é opinião. Já é uma opinião no título. Letra B, C. Alguém acertou? Tá de boa aí? 2. Já no primeiro parágrafo, a autora especifica para o leitor? Não especifica o tema a qual ela vai tratar. Primeira errada. Já no segundo parágrafo, a autora faz um comentário partindo do geral para, no próximo parágrafo, especificar o tema? Certinho, você está vendo as questões bem pontuais, trabalhando parágrafo a parágrafo. No terceiro, o leitor... Peraí, só a 2 está certo, né? A 2 está certo. No terceiro parágrafo, o leitor encontra uma definição que ajuda a compreender a argumentação desenvolvida pela autora? Certo. No quarto parágrafo, a autora opta por listar alguns exemplos que embasam as ideias defendidas até então? Certo. 5. No parágrafo conclusivo, especialmente no trecho,
Sei que muitos devem achar que isso é bobagem. A autora dialoga diretamente com o seu leitor, o que gera envolvimento no texto? Mentira, não é direto, é de forma indireta. 2, 3 e 4. Letra E. Acertaram? Vejamos. O leitor deve compreender, essa é a terceira, que o sentido da palavra homem é o de ser humano, sem referência específica a qualquer um dos sexos, caracterizando a metonímia. Sim, gente, te dei essa aqui de graça. Vai lá, 2. Ao apresentar a sigla LGBTQIAPN+, o sinal mais que se segue apresenta uma possibilidade de haver mais outras variantes que podem se somar à comunidade? Certa. Na afirmação, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, o tema se encaixaria no termo raça? Claro que não, né, gente? É sexo. Errada a terceira. Vocês entenderam esses 3 aí? 4. O leitor deve compreender a expressão destacada, mas todo mundo tem o direito de se expressar na forma em que é Senhor. Na forma em que é Senhor, na forma que Ele é, na forma essencial dele. Eu acho que não dá certo, não. Na forma em que é Senhor, na forma em que domina, uma pessoa que nasce gay, na forma em que domina ser gay, eu acho que não cabe, não. Vocês iriam de quê aí na quarta? Eu acho que na forma em que é Senhor, na forma que Ele é originalmente, naturalmente. Tem a opção de botar 4? Tem? Vocês foram de quê? 1 ou 2? É letra A. Apenas 1 e 2 não foi atido como correta essa última forma. E eu concordo plenamente. Não é na forma em que domina. Ninguém domina ser de um gênero ou de outro, né? Você é o que é. Acabou a conversa. Quarta. Considerando as sequências linguísticas que organizam o texto, é correto afirmar que, visto globalmente, ele é o que, gente? Letra C. Dissertativo, argumentativo. Eu tenho tese, eu tenho argumentos para provar essa tese. Quinta. Quando ele disse emerge, a palavra pode ser trocada por dissemina. O que quer dizer disseminar? Espalhar. Se for os pombos, é espalhar. Não tem nada a ver com emergir, que é aparecer. Quando ele disse que ela se instaura e toma conta de todos nós, está se referindo à sociabilidade. Corresponde à afirmação de que ela se impõe e cuida de todos nós. Gente, imposição eu acho que não é, não. Oi? Foi um celular isso? Não. Foi não, gente. Que toque é esse? Se isso for o vibrador do celular, adeus. Ou felicidade, né? A discriminação ou malevolência. O termo destacado, que é malevolência, significa enfermidade? Eu acho que é maldade, não é? Comunhão é equivalente à religiosidade? Eu acho que não. Sob essa ótica, desse ponto de vista, é letra E. Sexta. Ao ler o trecho, nosso, nossos, nosso, o leitor deve compreender que os termos destacados fazem uma referência genérica, ou seja, se refere a todos os seres humanos, aí incluída a autora? Sim. 2. A repetição reiterada desses pronomes, nosso, nossa, no primeiro parágrafo, gera um problema de prolixidade e redundância ao texto, demonstrando a falta de habilidade da escrita da autora? Não, foi intencional. Foi intencional. Então, 2 está errado. É isso.
O termo representa sinteticamente as ideias anteriores, sendo um efetivo recurso anafórico? Certo. O que está dizendo aí? Observamos que os termos em parêntese, gays, lésbicas, bissexuais, representam uma especificação em relação à expressão LGBTQIAPN+? Sim. Quarta. O termo a individual, a institucional, a internalizada, a religiosa, há um recurso elíptico em que a reescrita para, colocando a palavra característica, mantém a fluência coesiva textual? Não mantém. Tá? Mantém a gramática, mas a fluência não. 1, 3 e 4. Qual é o gabarito? Letra C. Gente, como vocês foram aí? Foram bem? Pensa comigo. Esse texto, essas questões, eu fiz com vocês aqui nessa aula de texto uma leitura, uma feitura de uma prova chamada a leitura dialogada. Eu leio com vocês, comento, você viu que na própria prova, no texto mesmo, eu fui colocando as respostas e explicando cada texto. Isso não foi mérito necessariamente, mas eu estou passando para vocês o mecanismo de como olhar para um texto, a habilidade que você deve desenvolver na leitura de um texto. Nos próximos textos que eu vou passar para você, você vai fazer sozinho e tentar fazer esses grifos e a identificação sozinhos. Tudo bem?